Vamos conversar com ele, é meu vascular. Ele é vascular de um monte de gente. Seja muito bem-vindo, querido. Você está bem, doutor? Graças a Deus, Clara. Olha, você sabe que a gente fala sobre varize, varicose, mas o que é essa varize? É ficar roxinho? O que é? Varizes, Clara. É muito bom, né? Bom dia a todos. E é muito bom a gente poder, nessa época do ano, que é muito calor, falar sobre varizes. Varizes, ela é um termo que é usado em até 70% das mulheres possuem algum tipo de problema. E aí o que vai definir é o tamanho. Porque varizes, na teoria, são vasos dilatados e tortuosos. Mas eles podem ser desde pequenos vasinhos, aqueles que a gente chama de telangiectasias, até veias maiores, que passam por reticulares e varizes até que dão um dedo na pele. Olha, nós estamos mostrando, olha. Ah, lá, ó. A varize, então, tá aí. Para a gente considerar uma varizes, a gente tem que considerar, além da dilatação, a válvula que está ali mostrando, que está lá em veias saudáveis, a válvula ela se fecha para que o sangue não volte, porque senão ia ser uma bagunça. E quando a veia dilata, essa válvula não funciona mais e o sangue ela fica para baixo na perna. E aí acaba dilatando mais ainda a veia e dando aquelas sensações ruins do sangue parado. Perna quente, formigamento, inchaço, peso nas pernas. Esses são os sintomas? Esses são. Uhum. Exatamente. Olha, e aí nós temos mais perguntas. E se quiser fazer pergunta também, 999929995. Doutor, vamos levantar? Vamos levantar? Vamos mudar o rumo dessa prova? Vamos levantar, porque nós temos aqui, vamos aproveitar e mostrar aqui, ó. Então, sangue, válvula danificada, veia varicosa? Exatamente. Então, vamos deixar para falar isso aqui daqui a pouquinho. Vamos falar da veia normal. O sangue, ele vem do pé para o coração. Lembrando que para descer o sangue é fácil, porque a gente tem, além da gravidade, descida, tem o coração bombeando de cima até embaixo. Porém, para voltar, ele utiliza principalmente a musculatura da batata da perna, a panturrilha. É um grupo de músculos que tem vários lagos venosos que cada vez que a gente comprime, sobe. Diz que esse é o nosso segundo coração, Exatamente. A batata da perna? É o segundo coração ou coração periférico. Aí faz com que a gente... Aliás, eu tenho até uma frase. Tenha a perna saudável e você tem uma vida saudável. Porque se você tiver uma perna saudável é porque você faz atividade física, você está com peso adequado. Mas aí lembrando, ó, a veia tem que subir. Na hora, o sangue... Quando o sangue, para ele não voltar, existem essas estruturas aqui, que se chamam válvulas. Aí ele para. E a próxima vez que contrair o músculo, ela vai subir, fazendo uma escadinha, porque ela vai encontrar outra válvula. E nisso ela consegue chegar no coração. Porém, aqui agora, na varizes, essa válvula deixa de funcionar. E o sangue volta para o mesmo lugar de onde ele estava. Aí você imagina o sangue que acumula com aquele outro que está chegando. A veia vai dilatando e aí aos poucos vai dando essas dilatações que no começo não são tão visíveis, mas depois ficam bem dilatadas e não é só o problema estético, né? É o problema funcional de todos os sintomas que a gente comentou. Eu acho que durante o nosso papo nós vamos falar ainda por que deixa de funcionar isso. Sim, os fatores de risco. Exercício, alguma coisa. Vamos ver a próxima tela, vamos ver. Fatores de risco, vamos ver então. Varizes, e aí, ó, fatores de sexo, tá nós, ó, de novo. Por que com a mulher? Tudo é com a mulher, né? Sexo feminino. Porque Deus, quando fez o homem, ele falou, eu vou deixar a mulher mais bonita. E aí colocou um hormônio chamado estrogênio. E as veias têm esses receptores de hormônio. E aí, né, deixam vocês mais bonitas, mas acaba dando alguns inconvenientes. Não me convenceu. Sexo feminino. É isso aí, o sexo feminino é por causa disso. Aliás, o sexo feminino é por causa desses hormônios mesmo. A mulher tem 2 a 3 vezes mais varizes do que os homens. Agora, o fator mais importante, Clara, é esse aqui, ó, o histórico familiar, que é hereditariedade ou genético. O gene, ele acompanha de mãe para filho e de pais para filhos. Então, se o pai e a mãe têm varizes, invariavelmente vai ter varizes também. Esse é o fator mais importante, mas o hormônio, ser mulher,
a idade... Que entra no hormônio, entra contraceptivo também ou não? Exatamente. Então, tudo que fala de hormônio é gravidez, você tem uma grande quantidade de hormônio. Lógico que na gravidez tem um outro fator, que é a própria aumento do volume uterino que comprime a veia, mas também por causa de uma grande quantidade de hormônio. Então, mulheres que fazem reposição hormonal também têm Meu Deus do céu. Sexo feminino por causa do hormônio e também o uso do anticoncepcional. Mas também, se não fizer a reposição hormonal, a gente fica com um calorão danado. Então, daí, se não com a gente, né? Mas aí tem algo que vem para aliviar, que é a presença do cirurgião vascular, né? Aí é bom demais. Obesidade, tabagismo, não é implicância nossa quando a gente fala, larga o cigarro, né, doutor? Exatamente, o cigarro tem esse efeito. Até porque o cigarro acompanha essa questão do sedentarismo também, né? Então associa esses fatores e faz com que a gente tenha uma perda de força muscular. E a obesidade é principalmente por causa do peso que você sobrecarrega a perna, você tem que ter muito mais musculatura e também por causa do aumento do volume abdominal que comprime a veia. Né? A gravidez nós já falamos, sedentarismo também, vamos começar hoje a andar. Não precisa, você não quer fazer academia, não gosta do tuxe-tuxe? Vamos Clara, andar. tem um exercício que pode, porque assim, lembrando que o coração da perna é a panturrilha, basta você, em casa, uma vez por dia, você subir num pequeno degrau. Parece bobeira, né? Parece bobeira isso aí, mas é você fazer a elevação do seu calcanhar. Fazer esse movimento, você contrai a sua panturrilha e deixa ela mais tonificada. Você entendeu o movimento? É que eu estou com um salto alto, mas é você consegue pegar fazer, olha lá, vamos ver, o doutor, ele pode pegar né, doutor, ficar de lado. no... Sobe num pequeno pedestal e aí você sobe e desce. Você faz 3 séries de 15. Por que você põe num pequeno degrau? Porque aí você consegue aumentar a extensão desse exercício. E aí você não só contrai parte da panturrilha, aí toda a panturrilha. É isso aí. Você pode assistir o programa e ficar fazendo assim, você pode fazer qualquer coisa. Agora, ele estava mostrando que está com salto, claro, o homem usa salto baixo. Salto, mulheres, a gente fica, hoje eu estou de plataforma, mas o salto alto provoca varizes, varicose? Não provoca. Não? O salto alto não provoca. O que acontece é que quem não pratica atividade física fica o dia inteiro com salto e a panturrilha fica praticamente sem se movimentar. E aí você vai ter dor, vai ter cansaço no fim do dia, vai inchar suas pernas, mas isso diretamente não vai causar as varizes, mas dá um problema de circulação, porque você vai ter um mal-estar. Então, quer usar salto alto? Pode usar, mas tem que praticar atividade para ter uma panturrilha saudável. Panturrilha, lembra da tal da panturrilha? Traumas nas pernas, doutor? Exatamente, é muito comum a gente ver no consultório. Doutor, eu bati quando era criança, apareceu uma veia, ela vem aumentando. O pequeno trauma, até traumas maiores, podem causar varizes. E isso é bem comum. Tá, nós temos mais. Se você quiser fazer pergunta também, você fique à vontade. Nós temos uma... Quer ver? Dá uma olhada aqui. Isso aí. Meu Deus do céu. Veja se você se identifica com essa imagem, com essa. Se você deixar, vai ficar assim, né, doutor? Isso, e tem até um outro que pode aparecer até feridas. Mas aqui é o estágio inicial, onde só apresenta telangiectasias ou aranhas vasculares, que são pequenos vasos menores que 1 milímetro, que podem ter algumas colorações. Isso é bem comum, até 70% das mulheres podem apresentar esse tipo. Por que acontece isso? Por que dá varicose? Isso aí é varicose. Isso é varicose, é a mesma causa das varizes. Hormônio, hereditariedade, sedentarismo, alguns traumas. Assim ele vai virar assim? Pode virar assim? A varicose pode mudar? Não necessariamente. Isso é o tipo da doença, pode ser até mista. Você pode ter todas elas ou só um tipo. É comum, por exemplo, apresentar somente varizes e às vezes ela não tem vasos, né? E elas se apresentam de formas diferentes. Logicamente, os tratamentos adequados para cada tamanho de varize. Mas é lógico, aqui você já tem os vasos, que isso é o mesmo, daqui é um estágio um pouco mais avançado, mas já apresenta veias reticulares, que são aquelas veias nutridoras ou veias mães, que nutrem os vasos. E essa aqui é a grande causa de você ir para o consultório, fazer aplicação e não dar resultado.
porque você precisa identificar essas veias para poder resolver também o problema estético. Já esse aqui, já são varizes maiores, ou seja, varizes maiores que 3 milímetros. Nesses casos aqui já pode apresentar inchaço e todos os sintomas mais exacerbados. São varizes que não dá só para resolver com aplicação. Precisa de um tratamento um pouco mais cirúrgico invasivo. Nesse caso? Cirúrgico ou laser ou até a microespuma densa. Tá. E nesse caso, só a cor já vê que a pessoa está com muita dor, já né? tá. Nesses casos, a pele fica alterada. A gente cria uma dermatite e a própria gordura embaixo da pele também fica inflamada. Forma um eczema no local, que é essa vermelhidão. E o grande problema de deixar chegar nisso é algo pior, que a pele fica muito sensível e qualquer trauma pode virar aquelas úlceras vasculares. Nossa. Que aí, esse é um grande problema aqui no Brasil, porque tira do trabalho, dá uma qualidade de vida muito ruim. Mas os homens também têm, né? Exatamente. Os homens também têm. Não é só aqui nessa região da perna, né? Aqui dos lados. Exatamente. Né? Tem varizes do lado da coxa, são um lugar bem prevalente nas mulheres. E também aquelas varizes, às vezes, que aparecem, a gente chama de reticulares do biquíni. Né? Que quando você coloca o biquíni, aparece uma veinha aqui do lado. Isso incomoda muito, né? Mas a retirada da safena, ela previne a varize? O que é safena? Onde é que fica a safena? A safena é uma veia superficial, mas ela não fica aos nossos olhos, vista aos nossos olhos. Aqui na perna? Exatamente. Existem 2 safenas para cada perna. Então nós temos 4. Uma atrás, que começa aqui e vem até o tornozelo, e outra que é na frente, começa no maléolo medial, aqui no tornozelo, e sobe até a virilha, na parte medial da coxa. E aí até uma paciente semana passada perguntou assim: doutor, as varizes voltam porque não é retirada a safena? Eu falei: nossa, muito boa a sua pergunta, né? Não necessariamente. Hoje a gente consegue determinar o tratamento muito bem através dos métodos diagnósticos. Ultrassom, realidade aumentada. A gente tem um arsenal de diagnóstico que consegue determinar exatamente no local. E aí, se a safena tiver com problema, a gente trata somente o pedaço que está com problema. Justamente para preservar a safena, que um dia a gente pode eventualmente utilizar, né? Quando você falou agora, eu lembrei que a minha mãe, há muitos anos atrás, ela tirou a safena. Porque antigamente tirava, não tratava. Você tirava. Mesma coisa um dente, você arrancava o dente. Hoje não, hoje tem um tratamento. Não. Antigamente existia uma cirurgia que chama cirurgia radical de varizes. Tirava as 4 safenas independente, porque acreditava-se que a origem das varizes era da safena. E hoje a gente sabe que não é. A safena também pode ser acometida, mas somente 10% das varizes das mulheres tem a safena acometida. É muito pouco para poder... O importante é você fazer o tratamento, tem vários tipos de tratamento. Hoje tem com mais geladinho, com laser, não dói. O povo pergunta, dói? Não dói. Eu acho importante a prevenção. Mas aí nós temos tratamento, vários tipos, né, doutor? Temos vários tratamentos. Evoluiu muito. Antigamente só tinha microcirurgia, ou a cirurgia e a aplicação. Hoje a gente tem a espuma densa, que é uma espuminha que você injeta, tem casos selecionados para isso. Sim. Tem um tratamento que está muito moderno, que é a mistura de aplicação com laser, que chama CLAX. E aí você joga um ar gelado, você põe o laser na veia e depois você aplica. Né? Eu já fiz isso em você. Uma maravilha, gente. Minhas pernas estão lindas, graças a Deus. Doutor, maiores informações, não sei se você tem Facebook ou liga para a nossa produção, nós encaminhamos, porque ele está aqui porque ele é muito bom. O mais importante, claro, é informar a população, se você já tem um vascular da sua confiança, que seja membro da sociedade. Prevenir, né? É prevenir, você precisa ter esse acompanhamento. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada mesmo pelo seu carinho. Obrigado. Nós vamos ficar agora no intervalo, vamos tirar uma foto com o doutor aqui, registrar esse momento, mas voltamos já já. Fica aqui, gente, porque aqui é massa.